quarta-feira. Hoje teremos uma live com o nosso grande deputado federal, Luiz Felipe de Orleans Bragança. Já enviei o convite aqui para ele, já falar de vários e vários assuntos bem bacanas. Fala, deputado. Como vamos? Tranquilo? Tudo ótimo. Então, primeiramente, agora oficialmente, boa noite a todos. Estamos aqui com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans Bragança e vamos falar sobre uma das PECs que tem maior repercussão hoje na mídia, né, em todo o Brasil, que é a PEC 28 de 2024, que fala sobre o fim das decisões monocráticas dos tribunais superiores, né, o STJ, o STF, né. Falando um pouco sobre o senhor, né, já um velho conhecido do ranking dos políticos, foi premiado em todos os anos em que tivemos premiações, 2019, 2020, 21, 22, 23 e também muito provavelmente em 2024 também. Então, um excelente parlamentar dentro dos nossos requisitos de excelência parlamentar. E, primeiramente, queria que o senhor desse as boas-vindas e desse uma contextualização sobre o tema também da PEC. Bem, bom, obrigado, muito obrigado por estar me recebendo. E, de fato, é importante vocês estarem mantendo esse tema sempre em prioridade. É também importante, o ranking dos políticos, acho que é um dos poucos sites que cobra os deputados posicionamento. E é importante, acho que agora eu diria que tem uma legitimidade maior do que outros prêmios que existem lá para os congressistas. Tem um nível de isenção e de comunicação com a opinião pública que é muito importante. Então, vamos manter isso em voga e vamos, quem sabe, colocar essa pauta da PEC 28 como prioridade para todos aí votarem ainda esse ano. Acho que é importante a gente votar isso esse ano. Bom, mas do que se trata a PEC 28? A PEC 28, ela é uma PEC de autoria do deputado Reinaldo Stefanes e ela tem dois propósitos. O primeiro propósito é acabar com decisão monocrática. Então, sabemos que tem uma outra PEC, que é a PEC 8, né? Só lembrando para quem está escutando agora, PEC é proposta de emenda constitucional. Então, a mudança constitucional que a gente está propondo aqui. Então, tem a PEC 8 que redefine como é que devem ser as decisões do STF, né? Acabando com essas decisões monocráticas que nunca deveriam ter surgido, né? Mas a PEC 8 termina com isso, ela dá um pouquinho mais de detalhe do como é que deve ser a condução. A PEC 28, que é a que eu relatei na CCJ, faz a mesma coisa, não entra em tantos detalhes quanto a PEC 8, mas ela faz a mesma coisa. Então, esse é um dos aspectos. Então, qualquer decisão imediatamente que possa gerar um dano irreparável, uma cautelar que possa causar um dano irreparável, ele é levado a colegiado. Então, tem que ser levado a colegiado as maiorias dessas decisões. Então, praticamente neutraliza decisão monocrática em todo o sistema judiciário. Tá? Não é só no STF, é todo o sistema judiciário. Então, isso dá uma proteção maior para todo cidadão. Né? Um cidadão que está exposto a um juiz que não gosta dele, por qualquer razão que seja, e que quer agir de uma maneira visceral, emocional, monocrática, ele fica impedido e dilui o caso em vários outros juízes, forma-se um colegiado para fazer uma avaliação melhor e mais idônea daquela medida cautelar. Então, eu acho que isso é um projeto, isso em si já é um projeto importante, né? Reiterar o que a Constituição diz, né? Que é isso que a PEC 8 faz, e a PEC 28 também, nessa primeira parte dela, faz a mesma coisa. Ela reitera o que é a Constituição. Você veja o absurdo que o STF tem praticado em driblar essa leitura. Muito bem, então esse é um aspecto. O outro aspecto é de fazer um freio quando você tem ativismo judicial. Por exemplo, se o STF faz lá, em colegiado, até mesmo em colegiado, faz lá uma medida que, na interpretação do Congresso, está exorbitando o que seria a função do STF, ou seja, ele passou a legislar, ou ele passou a intervir diretamente do Poder Executivo. Então, se o Congresso entender
que o STF está exorbitando, está indo fora da sua competência de julgar temas exclusivamente constitucionais, e está ativado, está agindo, criando legislação própria, o que não é a competência dele, o Congresso pode, através de um voto de 2/3 na Câmara e no Senado, suspender aquela medida. Então, um efeito de suspensão de um parecer do STF. E se o STF ainda falar assim, bom, então vamos por processo. O Congresso se reúne, no caso a Câmara se reúne, vota pela suspensão, 2/3 ali para suspender aquela medida, depois vai ao Senado, o Senado faz a mesma coisa, 2/3 do Senado vota para suspender a medida. Muito bem, está suspensa a medida por 2 anos. Se o STF entender que não é para suspender, então o STF precisa formar uma maioria de 4/5 dos seus 11 ministros, 4/5 dos seus 11 ministros para quebrar a suspensão. Então a última palavra ainda está com o STF, só que é um freio maior contra, primeiro, uma maioria simples, né? E também contra o ativismo judicial. Então essas duas medidas dentro da PEC 28, na minha opinião, são fundamentais. São fundamentais. Você resgata o Brasil, você resgata, começa a resgatar o Brasil. Tem milhões de outros detalhes aqui que nós incorporamos na reforma do judiciário, uma lista longa de medidas, tanto acabar com o quinto constitucional, o processo de nomeação, mandatos, o foro privilegiado, tudo isso. Só que isso não está contemplado aqui. São outros temas para a gente reformar o judiciário, que são reformas extremamente necessárias. Mas essa medida da PEC 28 garante que nós teremos um Estado de Direito, que nós teremos separação de poderes. E aí é que entra a interpretação do STF, né? Que eles já não pode interferir nos poderes. Mas não interfere, muito pelo contrário. O STF pode continuar fazendo como está fazendo as coisas. No primeiro quesito, força o STF a obedecer à Constituição. Então, é constitucional. Na questão de acabar com a decisão monocrática. Isso não era para existir. Então, está pacificado isso com a primeira medida. Então, todas as decisões são em colegiado. Muito bem. Seguindo assim, mesmo se em colegiado fizerem ativismo judicial, o que acontece? Você precisa de um freio. É necessário o freio dos outros poderes, sobretudo do Poder Legislativo, porque ele está exorbitando. Não é a função do STF legislar. Sim. Não é a função do STF executar o Poder Executivo. Então, o que essa PEC faz? Ela garante que a gente vai ter a separação de poderes, exatamente isso. E mesmo assim, mesmo criando esse freio, o STF ainda tem a última palavra, com os 4/5, se ele quiser acabar com a suspensão. Então, eu acho que é uma medida extremamente importante para que a gente possa ter os próximos passos no processo de reformar o judiciário. É isso que é importantíssimo aqui. Eu acho que os deputados... eu acho que aí entra os rankings dos políticos, né? Colocar isso como sendo prioridade aí no ranking dos políticos. Uhum. Mas, assim, teve um argumento aqui, um deputado do PSOL, né, o Chico Alencar, ele fez, até em plenário, e divulgou muito sobre, que a atual presidente do STF, a Rosa Weber, quando ela assumiu, ela impôs que toda decisão monocrática deve ser votada em colegiado após um prazo, né? Então, assim, como que você acha que essa decisão, esse acordo, né, que a Rosa Weber fez, altere e acha que pode ser influenciada, né, na tramitação da PEC? Não, eu acho que se a Rosa Weber já está adotando isso como norma, não há por que se opor a essa medida constitucional, porque a emenda constitucional da PEC 28 e da PEC 8 vão na mesma direção, de acabar com essas decisões monocráticas. Então, ela não deveria estar em contraposição a isso. Deveria até estar estimulando. Por favor, façam, porque se eu fosse a Rosa Weber e fosse idôneo, né, vão duas condições aí que não são. Então, duas condições aí difíceis de serem
congruentes, né? Mas enfim, eu não estou querendo polemizar aqui com a juíza. Eu estaria dizendo o seguinte: por favor, vão adiante com a emenda constitucional, com essas duas emendas constitucionais, tanto com a PEC 8 quanto com a PEC 28, porque nós queremos de fato acabar com as decisões monocráticas. Eu só estou presidente aqui durante um período curto, e se vocês, Congresso, fizerem essa emenda constitucional, eu vou fazer o meu máximo aqui dentro do Judiciário de não me contrapor, né? Lembrando que eles não têm o direito de se contrapor, né? A não ser que seja levantada aí uma grande inconstitucionalidade dos projetos. Mas isso aqui é quando que um projeto é inconstitucional? Quando você fala assim, isso aqui não vale discutir isso. Quando está terminando com voto direto, universal. É isso que essa emenda constitucional faz? Não, ela não termina com voto universal. Ela termina com os direitos e garantias individuais? Não, ela não termina com direitos e garantias individuais. Ela termina com federalismo, um modelo federativo? Não, não termina com federalismo. Ela termina, então, com a separação dos poderes? Não, muito pelo contrário, reforça a separação dos poderes. Então cadê a inconstitucionalidade? Então, o STF não tem que se pronunciar em nada com relação a essas emendas. Se estiverem se pronunciando, já é um alerta, tá? Já é um alerta bem grave, porque, olha, é importantíssimo que a população entenda o que torna uma medida constitucional, uma emenda constitucional, inconstitucional. Ou seja, nós não poderemos debater. É importantíssimo, porque é exatamente aí onde, se algum juiz quiser manter as decisões monocráticas, que eu tenho certeza que alguns ali querem, eles vão interpretar de uma maneira torta e bem escancaradamente óbvia contra o que é, de fato, inconstitucional. Tá? E é importante que a população saiba o que gera inconstitucional. É isso que eu mencionei. Se uma proposta afeta o voto direto, se ela afeta o modelo federativo, se ela afeta as liberdades individuais, se ela afeta a separação dos poderes, isso torna a proposta inconstitucional. E essas propostas que a gente está discutindo não são de todo. O PEC 8, o PEC 28, acabar com decisões monocráticas, é extremamente constitucional, extremamente, porque ele reitera a Constituição. Reitera a Constituição. E a segunda parte da PEC 28 cria um freio para o Congresso. Não está afetando o STF. Não está interferindo no poder do STF. Está dizendo o que o Congresso pode fazer se o STF fizer tal ativismo. Só isso. Então, não está acabando com separação de poderes, está reforçando. E é uma suspensão, lembrando, não é uma revogação da medida do STF. Muito pelo contrário, quem está acabando com a separação dos poderes é o ativismo judicial. Esse sim. Esse está dando ao STF poder absoluto de ter uma lei passada em Congresso e, por uma canetada monocrática, acabou aquela lei. Não existe mais. Não obedeceu nenhum processo legal. Ou uma medida do Poder Executivo. Olha, acabou aqui esse decreto presidencial. E tem todo um processo regimentado como fazer a revogação do decreto presidencial, e não é através do juiz monocraticamente. Então, você veja que a interferência é para todo lado, até dentro do próprio judiciário, a condução do regimento interno. Você veja que eles violam o próprio regimento interno. E quem é a maior vítima? O próprio judiciário. Eu fico me perguntando para que serve o Ministério Público, agora que eles querem aumento. Querem aumento para quê? Se o STF está atropelando o Ministério Público em praticamente todas as investigações que eles botam a mão. Para que Ministério Público? Já inicia ali de ofício mesmo, monocraticamente ali, de ofício, já inicia lá um processo de busca e apreensão sem ter qualquer prova de nada. Então, você veja que nós precisamos dessa medida, essas duas PECs, especificamente a 28 que eu relatei, acho que ela é mais segura do ponto de vista contra o ativismo judicial, que é o que a gente está sofrendo muitíssimo. E é o que tem chocado também a opinião pública
mais a opinião pública nacional e internacional. Sim. E o senhor acredita que hoje o judiciário ele tem mais poder do que os outros poderes, né? Porque recentemente a gente viu, por exemplo, que o Congresso ele barrou, né? Ele vetou um dos aumentos, né? Sobre do Ministério Público e o Dino foi lá e acabou com as emendas do Congresso, né? Então teve muito essa briga, né? Entre legislativo, judiciário e até mesmo executivo, né? Você acredita que hoje o judiciário, ele é um dos três poderes, ele é realmente o mais poderoso, ele é mais influente, ou você acha que ele está bem equilibrado assim entre os poderes? Não, o desequilíbrio é óbvio que o judiciário é o maior poder do Brasil. É o poder inquestionável do Brasil. Uhum. E isso é um grande problema. E não só é inquestionável, como é o mais corporativista. Ou seja, ninguém está questionando o corporativismo que existe dentro do judiciário. Uhum. Tanto em questões do justiça trabalhista, quanto das questões do Ministério Público, quanto das questões de todas outras esferas do judiciário, de primeira instância, segunda instância, até o STF, STJ, STM, são extremamente corporativistas, fechados, ninguém questiona. E ao mesmo tempo que ninguém questiona, você tem uma organização que, no fundo, é passiva ao poder do STF. Então, estão todos abaixo do poder do STF. E o STF pode intervir em todas as esferas, em todas as competências do judiciário, o que não deveria ser assim. O STF deveria ter uma competência exclusivamente constitucional. Exclusivamente. Deixar outras esferas, outras competências, outros temas serem tratados em outras esferas do judiciário. Tema civil, penal, criminal, enfim, outras questões, tributário, né? Militar, até tem que separar isso aí e deixar que o STF trate somente das questões constitucionais, quando for sondado, não da maneira ativista que eles estão fazendo. Então, essa reforma do judiciário, ela tem diferentes formas, no entanto, o conteúdo é sempre o mesmo. E o que está acontecendo? Nós estamos discutindo muito a forma, porque o conteúdo todos sabem, a lista de mudanças que a população que segue a política, os juristas que seguem a política, os deputados, os parlamentares que trabalham a política, assim como governadores, agora essa nova leva de prefeitos e vereadores vão cair com tudo nessa mesma seara. Eles vão entender que não existe mais um Estado de Direito no Brasil. Existe um Estado arbitrário e o arbítrio está todo na mão do judiciário, sem nenhuma possibilidade de crítica. E nós vimos que o judiciário ficou denunciado pelos Twitter Files, lá do Schellenberger, depois do Greenwald, que o judiciário interviu em resultado eleitoral. Então, ficou patente. Então, você quer deixar isso continuar assim, como uma espada de Damocles na sua cabeça, que afeta não só a condição das eleições, mas afeta a condição de qualquer negócio? Um juiz pode vir intervir sem nenhuma prova de nada, só porque ele acha que você não gosta dele ou ele quer reagir contra uma empresa ou um indivíduo, ele pode tranquilamente ali passar um ofício e já a Polícia Federal já inferniza e acaba com a vida daquela pessoa ou daquela empresa. Isso é uma instabilidade jurídica absoluta. Então, quem é que quer conduzir negócio no Brasil assim? E a verdade é essa, que só está crescendo o volume de pessoas que não querem mais conduzir negócio no Brasil, incluso as empresas. As empresas estão com plano de contingenciamento legal para se preparar. Pô, o que acontece se um juiz desse enfesar com a nossa atividade aqui, por qualquer razão, justificado ou não justificado? Tem que ter um plano de fuga do país. Então, isso que é um absurdo. Você tem que ter ressalva e resguardo dentro do país, dentro do sistema judiciário. E o que mais me impressiona é que todos que estão no judiciário, que estão no poder judiciário, são extremamente qualificados.
todos que passaram no concurso, os concursados do Poder Judiciário, na primeira instância, em todos os tribunais, em todas as instâncias, eu não conheço nenhum que assim, um completo ignorante da lei, ignorante da Constituição. Muito pelo contrário. A mesma coisa com a Polícia Federal. E ambos ou estão silentes quanto a essas ações do STF, ou estão completamente acovardados. Ou, claro, aí tem o terceiro grupo, que faz parte do esquema, faz parte aí do arranjo. Né? Então, esse sistema aí que, de maneira espúria, tem que acabar. Agora, eu acredito que ainda existe uma maioria boa, de boa índole dentro do judiciário, que queira fazer reformas. Mas agora você não escuta nada de nenhum juiz. É impressionante. Nenhum juiz, tudo silente, desembargadores, tudo quieto. Ou seja, com medo, devem estar sofrendo ali com possibilidade de retaliação absoluta. Isso é uma situação, eu diria que muito precária, em que qualquer um de qualquer instituição tem que ter o direito de falar de dentro da instituição o que está acontecendo, o que poderia melhorar, até para guiar os parlamentares e guiar a opinião pública. Mas você não vê, você vê algum juiz saindo em campo falando assim, talvez alguns aposentados, né, como o Coelho tem falado agora, o desembargador Coelho tem falado bastante. Então, mas estão fora do sistema e dentro do sistema. Então, é isso que todos temem retaliação. Isso, que país é esse que você está retaliando? Sabe, de uma maneira como se o Estado fosse de alguém. O Estado não é de ninguém. O Estado é do público. E o público definiu como sendo o governante as regras. As regras são os governantes. Não é as pessoas. As pessoas são temporárias. As regras é que tem que governar. Mas agora, a gente está virando um Estado arbitrário, então as regras não significam mais nada. Agora é as pessoas. É quem mete mais medo. É esse que está governando. Então, é isso que a gente tem que terminar. Né? Eu acho que começa a gente reforçando com regras melhores, mais claras, uma medida constitucional mais clara para que a população se engaje, entenda quais são os seus direitos, para que as violações, se houver violações constitucionais, não seja necessário um deputado ou um jurista qualquer vir explicar para a população onde houve o rompimento. Se a população está engajada e entende esses básicos que eu mencionei no início até, ela consegue se defender melhor, até avocando aqui o poder constitucional. Se a população não valoriza a Constituição, a Constituição não serve para mais nada. E a verdade é que essa Constituição, ela simplesmente não tem nenhum defensor, só tem violador. Sim, sim. Voltando um pouquinho, a gente falou sobre a tramitação da PEC, né? O ranking dos políticos, ele é um grande defensor dessa causa, né? Tanto que a gente pontua, tanto os deputados quanto os senadores, né? Houve a tramitação da PEC 8 no Senado, na Câmara também. A gente envia a todos os parlamentares a nossa orientação de voto sobre esse projeto, né? E a gente fez um trabalho dentro do Congresso para poder colher informações. E a gente tirou que 8 a cada 10 deputados acreditam que o STF está invadindo as competências do legislativo, né? Então, assim, a gente vê que grande parte dos parlamentares, 80% dos parlamentares, principalmente dos deputados, concordam com essa invasão de competências, né? Mas por que você acredita que a PEC ainda não andou, que a gente ainda não conseguiu aprovar? E como que a gente pode ajudar, não só como ranking dos políticos, mas como sociedade civil também, a gente poder aprovar essa PEC? Olha, para responder essa primeira pergunta, a sociedade civil precisa se engajar em torno desse projeto, como se engajou em torno do projeto da PL 2630, que era aquele PL da censura, que impunha a censura no Brasil. Então, esse projeto da PEC 28 e da PEC 8 são projetos que a sociedade tem que se engajar pela aprovação, tá? Pela aprovação absoluta, com a mesma intensidade. Esse é o primeiro passo. Por que ela não foi votada até agora? Ela só entrou em pauta agora, um pouco antes da eleição, né, pela deputada Carolina Detoni, que é a presidente da CCJ. Então, ela só entrou em pauta agora.
Mas agora, então temos um tempo ainda para fazer essa coisa tramitar até o final do ano. Temos aí 1 mês e meio, 2 meses até o final do ano, depois das eleições. Então ainda temos chance de fazer passar nesse período. Por que não foi pautado antes? Porque as interferências estavam muito intensas e os deputados estavam com medo. E os Twitter Files, essas denúncias do Greenwald e do Schellenberger com relação a como é a condução do STF, as violações que o STF tem cometido, então não tinha ocorrido ainda. E então, com isso, anterior a esse fato, o STF estava muito forte em termos de ação e de narrativa que sustentava todas as violações que eles estavam praticando. Mas agora ficou desvelado que as intervenções foram, de fato, completamente ilegais, totalmente fora da lei. Todas as intervenções que ocorreram nas eleições, as perseguições, as prisões, os julgamentos aí de vários presos políticos, como é que isso está sendo conduzido pelo STF? A moral do STF está na lama, na lama. É um poder, se constituiu como um poder arbitrário ditatorial. Essa tem sido a percepção da opinião pública. E isso reflete nos deputados, isso reflete nos parlamentares. Os parlamentares, no final das contas, eles ainda têm que prestar conta para a opinião pública. A opinião pública está completamente indignada com essa condução da questão do judiciário. Então, os parlamentares têm mais força para poder agir. Então, temos que aproveitar esse momento, né, de força e de moral, eu vou dizer assim, que a população está dando para os deputados poderem agir e votarem favoráveis. Né? Mas vamos ter que ficar em cima, vamos ter que ter algumas catequeses como essa para a gente qualificar a opinião pública, ao menos de um grupo maior do que somente uns poucos juristas e uns poucos parlamentares. Temos que expandir isso para a sociedade civil. E mais pessoas da sociedade civil precisam entender com um pouquinho mais de detalhe o que é o quê. Porque senão cai nessas verborragias e essas interpretações jurídicas. Não foi inconstitucional essa medida. Aí a população, como está desinformada, fica, será que foi inconstitucional mesmo? Será? Poxa, então a gente precisa dar esse detalhe, né, de como é ou não é inconstitucional essa purificação aqui do nosso ponto de vista, porque vamos precisar de defensoria popular, sim, tá? Para manter para manter os parlamentares corajosos. É isso que precisamos. Pressão popular para que ocorra coragem dos parlamentares. E o senhor também é presidente de uma das frentes parlamentares mais atuantes dentro do Congresso, né? A Frente Parlamentar pelo livre mercado, né? Qual a sua expectativa de projetos até o final do ano, não só da PEC do STF também, mas até derrubada de projetos como o aumento da alíquota de CSLL e JCP, né, o PL 3396, e outros projetos também. Agora vai ser sancionado o combustível do futuro, e tem vários outros projetos também que a gente está na expectativa de que tramite, né, até o final do ano passado essas eleições municipais. Então, quais são os projetos que o senhor acredita que deve ser tramitado, quais que a gente que deve atuar para a derrubada também do governo e mais iniciativas, né, para poder contribuir com a liberdade econômica no país? Olha, eu não quero ser específico aqui na questão dos projetos, porque de fato tem vários projetos, eles estão em diferentes trâmites. A gente nunca pode estabelecer agora esse projeto vai ser o nosso foco. Muitos dos projetos que a Frente Parlamentar do Livre Mercado tem são projetos de desburocratização, são projetos de liberalização de setores da economia, são projetos que poderiam fazer encarretado num sistema tributário melhor, menos oneroso, baixar tributo e também criar um ambiente de negócio mais seguro. Acho que esses são os diferentes tipos de projetos que nós representamos na Frente Parlamentar do Livre Mercado. E eu espero ver projetos que, de fato, aderem à questão de reforma administrativa. Tem vários projetos que estão nesse sentido. E por que eu vejo isso como sendo prioritário? Porque toda semana que temos sessão, o governo tem feito de tudo para cobrar mais de algum jeito novo.
Então, há uma medida tributária que onera mais ainda, suga mais recursos da sociedade e da economia e transfere para o Estado, e para fechar buraco. A gente viu até os confiscos agora acontecendo, né? Quebra de sigilo bancário e confiscos querendo ser discutidos para que possa ser regulamentado até um confisco constante, né? Todo ano, a qualquer momento. Então a gente tem que trabalhar no sentido oposto. O governo está com a corda no pescoço, não sabe conter gastos, e é isso que está gerando toda essa sanha arrecadatória, a priori. Né? Secundário, existe uma questão ideológica muito forte, mas a priori, o que está toda semana pressionando o governo a criar uma medida arrecadatória é o fato que ele não sabe conter gastos. Então o Congresso precisa tomar, o Congresso precisa ser o adulto aqui na sala, né? E tomar a medida certa e pontuar a opinião pública que vai entender. Eu tenho certeza que a opinião pública vai entender. Antes, quando o governo falava vamos cortar gasto, pronto, já explodia todos os canais de mídia. Olha como o governo é ruim, porque vai parar de gastar isso e aquilo, vai equilibrar a conta, como é que isso é ruim. Mas a verdade é que a adesão por um equilíbrio fiscal e uma contenção de gastos maior já está muito alto. Já temos uma parcela da população que entende que o governo gastando do jeito que está gastando vai sobrar para todo mundo. Inflação e custo de vida mais caro para todo mundo. Então, a população entendeu isso. E acho que a gente tem que aproveitar esse momento para fazer isso. Então, eu diria que nesses próximos meses, eu acho que nós veremos medidas surgindo, né, no trâmite, antes do final do ano, para que a gente possa fazer uma reforma administrativa para que ocorra a contenção de gastos e não aumento de impostos. Isso também tem sido um consenso dos parlamentares, o que eu fico até alegre em ver que no discurso os parlamentares dizem não podemos aumentar imposto, não podemos aumentar. Mesmo assim, estão passando as medidas do governo, né? Estão aceitando. No discurso, eles falam, não, tem que parar. Mas é só ter uma emenda parlamentar muito graciosa ali para os parlamentares, que eles acabam aprovando lá a medida que vai aumentar imposto, a arrecadação. Mas agora eu acho que com o passar dessa eleição, e o resultado da eleição pode até já indicar esse caminho a ser tomado, se por acaso essas expectativas da esquerda perder fragorosamente aí em todo o país, nós temos a chance de fazer uma leitura de opinião pública melhor. Os burocratas lá que estão só pensando em cobrar mais vão começar a olhar e falar, puxa, a opinião pública não está muito aí para nós, olha aí como é que perdemos aí todas as prefeituras importantes, etc. E vamos começar a conter gastos agora. E se houver contenção de gastos, aí tudo se reverte. Tudo se reverte para uma situação melhor de sobrevivência da economia. O que a gente está vendo é um processo falimentar. A gente está vendo um processo gradual, no entanto, um direcional claro para criar um Estado falido e uma economia informal gigantesca, ao mesmo tempo, uma economia formal encolhendo ou saindo fora do país. Então, é isso que a gente não pode ter. Tem que ter um efeito contrário. Temos que criar um ambiente seguro, um ambiente sustentável, uma economia robusta, que adere a todas essas vontades empreendedoras que naturalmente todo brasileiro tem. Aqui o Estado está se colocando como grande condutor do que pode fazer e o que não pode fazer. Aonde, quando e que custo, que preço, de quem compra, de quem não compra. E isso é um modelo de planejamento central que eles querem implementar e já estão em curso disso. E antes de até de implementar, já está gerando crise. Então, você imagina quando eles conseguirem isso. Então, acho que cabe aí, esse finalzinho de ano, a gente pontuar uma reforma administrativa, porque no mínimo teremos espaço aí para poder fazer um ajuste de custo e a coisa sobreviver até um novo governo assumir, se Deus quiser. Sim. E o senhor acredita que o governo vai conseguir alcançar o déficit zero até o final do ano, né? A gente viu
que desde trás, né, veio a PEC da transição. Muitos especialistas falam que o pior erro do governo Lula foi o arcabouço fiscal e que ele derruba, né, o teto de gastos, então gasta, 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 e aí traz medidas arrecadatórias com aumento de impostos, como mais taxações, JCP, CSLL, desoneração da folha, confisco das contas, tudo isso são medidas arrecadatórias que um dado, inclusive, da CNI, falou que só dessas medidas podem chegar até 230 bilhões de reais. Então é muito dinheiro que o governo está arrecadando, mas será que vai ser possível para a gente conseguir chegar no déficit zero? Não, é impossível. É impossível. Déficit zero com esse governo é impossível. Eles nem sabem fazer isso. E o que está. Eles não sabem fazer contenção de gastos. Não faz parte do linguajar deles. Eles não entendem economia. Eu não estou exagerando aqui. Não estou fazendo proselitismo. Eu estou dizendo algo objetivo. O governo não entende de economia. O que eles entendem? Que aonde arrecadar? Aonde arrecadar? Como arrecadar? Vamos arrecadar. É só o que eles entendem. Eles não entendem o efeito de ter a arrecadação galopante que eles estão fazendo. Eles não entendem do ponto de vista macroeconômico e não entendem do ponto de vista microeconômico, né? Como afeta a política monetária no macro e como afeta a condução das empresas no micro. Eles não entendem. Tá? Não tem ninguém capacitado que possa discutir isso no governo hoje. Não tem. Então, deixar bem claro. Então, é certo que não chegarão ao déficit zero. Todos os observadores do governo, das contas públicas, já dizem isso. E eu digo isso até por perfil pessoal de quem está ali. Primeiro escalão, Haddad não é economista, nem precisamos criticar ele por ser tentar ser, porque ele não é. Aí você olha o segundo escalão, ali está zerado, zerado. Eu não vejo ninguém do segundo escalão falando de economia, falando de finanças, que são duas matérias importantes para ir conjuntamente com a questão tributária. E eles só falam do tributário, eles não falam do financeiro e do econômico. Então, isso é um sinal de alerta, que nada que esse governo diz é condizente com que seja uma condução saudável e sustentável da economia. Nada, nada. Olha, o que aconteceu? Vou dar um indício aqui. Me veio aqui um exemplo na cabeça, acabou de fugir. No mesmo momento que veio, fugiu. Mas esqueci agora qual foi o momento que eu podia dar cor a isso que eu acabei de falar. Mas vai voltar. Enfim. Então, o que acontece? Nós não podemos esperar desse governo. Lembrei. Há pouco tempo atrás, os agentes do mercado financeiro, os Faria Limers, foram falar lá com o Lula e para falar com relação à reforma administrativa, com contenção de gasto, equilíbrio fiscal, como isso é importante, etc, etc. E o que o Lula fez? O Lula fez? Fez um discurso, fez um pronunciamento. Aí o mercado ficou alegre. Olha só, fez um pronunciamento, agora o governo vai. Aí você vê todos aqueles banqueiros de grandes bancos falando, não, agora o governo está do nosso lado, o governo vai fazer a coisa certa, o Lula fez um pronunciamento. Então. Sabe o que aconteceu daquilo? Nada. Nada aconteceu. Não houve nenhum plano de contingência, de contenção de gás, nada, nenhuma execução com relação a isso. E estão muito distantes e eles têm uma bolha. E aí não é culpa só deles, mas eles têm culpa também, que é a questão previdenciária. A questão previdenciária no Brasil, a nossa previdência, não há como sustentar essa previdência. Simplesmente não há como sustentar. Então, ninguém fala disso. Se ninguém fala disso, toda semana, literalmente, quando você tem centenas de milhares de brasileiros se aposentando, quantas centenas de milhares de brasileiros têm contribuindo? Temos igual número entrando e saindo? Não. Temos o maior número se aposentando e o menor número entrando. Então, o rombo está sempre crescente, a toda semana. É por isso que toda semana o governo está desesperado para fechar um buraco que ele nem sabia que tinha. Porque o buraco agora, o alvo é móvel. E ele é móvel muito mais rápido do que a espingarda do governo.
Então, e eles nem sequer falam de uma reforma da Previdência. Querem manter isso como direito adquirido e que, não, ótimo, isso aqui. Tá tudo errado essa Previdência. Tinha que ser reformada hoje para um sistema de capitalização individual e transferir todos aqueles que não contribuem para outros planos sociais, para outras esferas de competência, sair da Previdência. O único jeito de equilibrar a Previdência é isso, sair desse plano de direitos sociais e criar uma Previdência individualizada de capitalização. É o único jeito. Mas ninguém fala disso. Você deve estar escutando isso talvez na primeira vez nesse ano. Um deputado falar isso. Eu estou falando isso. Estou falando isso já há algum tempo. Estou falando aqui no ranking dos políticos, já falei em várias reportagens das minhas redes. Temos que reformar a Previdência de verdade. Não é esses ajustezinhos aí que fizeram. Ah, não, agora o cara se aposenta, um professor se aposenta com 50, ele vai viver mais 50 anos, 40 anos, ganhando aí. E sabe qual é o ajuste que acontece? Aí o pessoal fala, puxa, mas é um direito meu. Tá bom, então você vai fazer o seu salário na íntegra, tudo bem. Sabe o que acontece nesse sistema previdenciário? A maneira que o governo consegue pagar é não corrigindo. Então a inflação vai comendo, a inflação vai subindo, porque eles estão preenchendo buraco aí com aumento de endividamento ou impressão de moeda. A inflação vai comendo, você está lá fazendo o salário que você fazia há 10 anos atrás, só que o seu salário, o seu recebimento da Previdência não é corrigido há 10 anos. Então, o governo está gastando menos com você. É assim que esse modelo, pelo amor de Deus, todos aqui estão contribuindo, esperando receber em uma data futura, vocês estão com uma falsa esperança aí. Enfim, eu não queria levantar essa bandeira, porque eu sei que só isso requer um outro programa, mas eu acho que é isso aí um dos grandes problemas que consome caixa do governo, que está gerando esse desespero, essa falta de preparo, essa evidente falta de preparo da equipe econômica do governo, e o fato que, de fato, estamos aí, a maioria dos observadores do mercado já estão prevendo crise. Crise fiscal, crise monetária, toda sorte de desdobramento aí de você não ter contenção de gasto. Sim. Outra área também muito polêmica do governo é a área de relações exteriores, né? E você, como um parlamentar muito atuante, que também participa, né, da Comissão de Relações Exteriores, e recentemente o presidente Lula esteve na Assembleia Geral da ONU, né? Um levantamento do ranking feito também na Câmara dos Deputados e no Senado avaliou que metade dos parlamentares não gostam da atuação da política externa do governo Lula. Como que você vê esse cenário e qual que é a sua avaliação sobre a política externa do governo Lula? Olha, o governo Lula, a gente precisa entender o seguinte: eles simplesmente não estão representando o Brasil e nem o brasileiro. Ponto. Não há representação externa do país, não há representação externa da nossa sociedade, nenhuma das nossas aspirações, nada. Muito pelo contrário. O que o governo está fazendo está colocando todas as instituições, não só a defesa do Brasil, mas também a diplomacia do Brasil. Vamos ter que reconstruir o sistema diplomático brasileiro, vamos ter que reconstruir o sistema de defesa brasileiro, porque este governo destruiu completamente a credibilidade dessas duas grandes instituições. Como é que ele está fazendo isso, essa destruição? Está vinculando o país politicamente com países ditatoriais, autocráticos, terroristas, narcotraficantes. Isso tem sido uma aliança patente e contínua desde o início do seu mandato, lá em janeiro de 2023. Continuamente se posicionando com esses grupos, os piores grupos internacionais, os gangsters internacionais, estão felizes que o Brasil, o governo brasileiro, está jogando esse imenso e magnífico país na mão de gangster. E aí você fica perguntando, puxa vida, mas ele não tem mais preocupação com a opinião pública? Não tem. Nenhuma. Sabe por quê? Porque imagina que você hoje é o presidente e você está medindo as forças que existem no teu universo. Quais são essas maiores forças? Há 20 anos atrás, quando ele foi eleito, a maior força que ele tinha era a população. Era a
popularidade. Foi o que colocou ele lá. No atual momento, não é a popularidade que o colocou lá. Não foi isso, foi o sistema. Foi o sistema, a máquina pública que o colocou lá. Aí você tem outro conjunto de forças que é maior, muitas vezes maior do que a popularidade, que são essas forças externas, forças políticas externas, que afetam e validam esse sistema autocrático que o colocou lá. Então, esses sistemas são ONU, Estados Unidos, União Soviética, China. Todos esses países e conjuntos internacionais têm interesses com o Brasil. Alguns, a maioria deles, ruins para o país. E sem exceção, tá? Deixar isso bem claro. Sem exceção. E o que o governo está fazendo? O governo está se entregando. O governo está entregando território, entregando concessões, entregando acordos internacionais para todos esses agentes externos. A qual benefício da população, da nossa economia e do nosso territorial, da nossa integridade territorial? A qual interesse? Zero. Zero. Estamos lá embaixo na camada de prioridades. Até falei com grandes empresários aqui que estavam indignados, que não conseguem mais conversar com o governo, que não tem mais interlocução. É claro, porque os empresários brasileiros, em conjunto, você pega todos os empresários brasileiros que têm capital aberto em bolsa, esses são muito menores em tamanho e poder do que qualquer um desses agentes internacionais. Há 20 anos atrás, não era assim. A China, há 20 anos atrás, em toda a América Latina, tinha 40 milhões de dólares de comércio, 40, 50 bilhões de dólares de comércio. Hoje está em meio trilhão. E a maior parte desse meio trilhão é com o Brasil. Então, veja, só a China, hein? Isso para não falar dos fundos de investimento, esses grandes fundos que têm 60 trilhões de dólares em ativos que eles comandam. Então, isso é várias vezes o tamanho do Brasil. Como é que era 20 anos atrás? Eles não estavam tão ativos assim, não eram tão grandes assim. Então, em 30, 40 anos, mudou esse conjunto internacional de forças. E o que acontece com o nosso governo? O governo se entrega a tudo isso. Ele não tem uma estratégia condizente com o que é o século XXI, uma leitura do conjunto internacional do que é o século XXI. Então, entrega tudo, porque não tem força, não teve preparo, não teve contenção. As próprias Forças Armadas também não fizeram esse plano de contingenciamento, não se defenderam à altura do desafio do século XXI. Talvez tenha uma leitura errada também do como que o século XXI se apresentaria. A mesma coisa com a nossa diplomacia, está ainda com aquelas visões de globalismo, né, visões de acordos multilaterais, formação de blocos e tudo isso. E não está entendendo que o mundo hoje é multipolar. E no mundo multipolar, ganha quem está preparado, ganha quem está, de fato, armado para poder sobreviver como um país independente. Então, nós não estamos armados para sobreviver como um país independente. O que acontece? O governo entrega tudo. É isso que está acontecendo. É um governo mais entreguista da história do Brasil. O maior governo entreguista da história do Brasil. Está nítido isso. E junto com essa política entreguista, duas grandes instituições que tinham uma adoração mitológica de apreço, de credibilidade da população, que é o Itamaraty, das relações exteriores, e as nossas Forças Armadas, as duas simplesmente caíram dentro desse mesmo lodaçal e precisam ser reconstruídas no próximo governo. Passando aqui pro final já, primeiramente gostaria... Só coisa boa, né? Só estamos falando de coisa boa. Só coisa boa. Mas, assim, a gente entende, até pelo nosso trabalho aqui no Ranking dos Políticos, que é esse trabalho de formiguinha, né? É uma indignação que junta contra indignação, que a gente, assim, possa trazer, né, um desenvolvimento do país e que a gente possa realmente mudar, né, a nossa trajetória, mas acabar com esses gastos públicos, trazer uma liberdade econômica, né, para o nosso país, e esse é o propósito do Ranking dos Políticos, né? Então, o senhor é um grande parlamentar, que parabenizo mais uma vez pelo trabalho e agradeço pela participação aqui na nossa live. Também já coloca na sua agenda, dia 4 de dezembro, é a nossa cerimônia da entrega do prêmio de excelência parlamentar desse ano, então, com certeza, você vai estar lá sendo premiado. Deve estar lá sendo premiado. Ah, que bom. E eu espero que vocês possam cobrar também, ajudar na cobrança dos colegas, viu? Porque eu aviso isso para muitos dos eleitores com quem eu encontro aí
Eu não canso de avisar, e sempre tem esse mesmo comentário. Poxa, mas você é o meu parlamentar. Por que você não vai lá e faz isso que você está criticando? Isso? Aham, Vai lá e faz. Vai aham, você e faz. Simplesmente ainda tem muita ignorância, né, no bom sentido de ignorar, não no sentido pejorativo, no sentido de não saber, de sim. como é que funciona o parlamento, como é que funciona os deputados. E os deputados, eles têm uma influência limitada. Eles não podem, por decreto, eles fazerem monocraticamente o Uhum. que eles estão Pois, propondo se fazer. Precisa de todo um conjunto de parlamentares ajudando. sim. E quem é que faz o convencimento desse outro conjunto? Os deputados ajudam, os Uhum. próprios deputados proponentes. Mas eles têm um limite. Agora, quando tem o ranking de outros políticos cobrando, quando tem Uhum. membros da sociedade civil cobrando, outras pessoas que têm visibilidade, têm apoio, cobrando o mesmo tema, a coisa vai. Os deputados parlamentares acabam respondendo. Então, mais força para vocês e espero que a sociedade também se engaje cada vez mais com o ranking dos políticos para dar essa força que vocês, como parte da sociedade civil organizada, vocês têm a missão de agir como essa graxa entre Uhum. o poder representativo e a sociedade. E é isso que é fundamental. Vocês fazem exatamente esse meio de campo fundamental. Vocês entendem como funciona o jogo parlamentar, vocês falam a mesma linguagem, ao mesmo tempo que vocês entendem que precisa galvanizar a opinião pública para fazer pressão coletiva para que os parlamentares se respondam. Caso contrário, nada acontece de acordo com as nossas expectativas. Fica assim só uma crítica individual e pontual, e você acaba não mobilizando para a mudança. Então, parabéns para vocês. Continuem, por favor. Vocês são muito importantes e espero estar vendo mais de vocês aí em breve aí no parlamento, convencendo os colegas. Sim. Obrigado, deputado. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Valeu.